Neymar nunca imaginou que sua vida mudaria completamente com a compra de uma casa. O que parecia ser um simples investimento se transformou em um mistério sombrio, algo que abalaria até mesmo o coração mais forte. Ele não sabia, mas ao cruzar a porta daquela casa abandonada, seu destino estava prestes a se entrelaçar com uma história que desafiava toda a lógica. Uma menina assustada, um bebê frágil e um segredo que o deixaria sem chão. O que ele descobriu ali não era apenas um choque, era algo que mudaria sua percepção sobre o mundo. Aquela casa estava há anos esquecida, as paredes rachadas, o teto prestes a desabar, o jardim tomado pelo mato. Mas foi ao abrir uma das portas dos fundos que Neymar sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Um som fraco, quase um sussurro. Seus olhos se ajustaram à escuridão e então ele viu. No canto do cômodo, encolhida, estava uma menina. Seus olhos assustados se arregalaram ao vê-lo, e ao seu lado, um bebê dormia em um cobertor fino. O coração de Neymar acelerou. Quem eram? Como chegaram ali? E o mais importante, o que estavam escondendo? A menina não falava, apenas o observava, como se tentasse entender se poderia confiar nele. O bebê, tão pequeno, respirava de forma irregular. Neymar se abaixou lentamente, tentando não assustá-la ainda mais. "Você está bem?" perguntou, mas a resposta veio apenas em um olhar vazio. Algo estava muito errado. Ele sentia no ar uma tensão que não conseguia explicar. A casa, o silêncio, os olhares perdidos daquela criança. Tudo parecia fora do lugar. Ele pegou o telefone para chamar ajuda, mas a menina se mexeu rapidamente e segurou sua mão. Seus olhos suplicavam algo que ele ainda não entendia. Neymar sentiu um frio na espinha. Por que ela não queria ajuda? O que aquela criança sabia que ele não sabia? O bebê se mexeu levemente e, pela primeira vez, Neymar percebeu algo estranho. Havia marcas em seus braços, como se tivessem sido feitos por alguém que não queria que ele fosse encontrado. Uma angústia tomou conta dele. Ele precisava de respostas. Escreva "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Ele tentou acalmá-la. Disse que não faria mal, que só queria ajudar. Mas o medo nos olhos da menina aumentava a cada segundo. Neymar então percebeu que não estavam sozinhos. Um barulho no andar de cima fez seu sangue gelar. Passos, lentos, pesados. Quem mais estava ali? Ele se levantou e olhou ao redor, tentando encontrar alguma explicação. O bebê começou a chorar, e naquele momento, o desespero tomou conta da menina. "Eles vão ouvir", ela sussurrou pela primeira vez. "Eles não podem nos encontrar." O coração de Neymar disparou. Quem eram eles? O que aquela menina sabia? Ele olhou para a escada, que levava ao andar superior. As tábuas rangiam sob o peso de alguém que se movia ali, alguém que não queria ser visto. Ele precisava agir rápido, mas como proteger duas crianças sem saber o que estava enfrentando? O medo da menina era real, e Neymar sabia que algo muito pior estava prestes a acontecer. Ele pegou o bebê nos braços, sentindo a fragilidade daquela pequena vida contra o seu peito. A menina ainda tremia, mas seus olhos imploravam para que ele fizesse algo. O instinto de Neymar gritava para sair dali o mais rápido possível, mas algo o prendeu no lugar, uma sensação de que aquela história ainda não tinha sido completamente revelada. Algo estava faltando, algo que poderia mudar tudo. Declare "tenho fé" se acredita no poder da intercessão divina. Foi então que ele viu. No canto da sala, quase escondida sob a poeira do tempo, havia uma caixa de madeira antiga. Algo o fez se aproximar. O coração batia forte, como se já soubesse que dentro daquela caixa estaria a resposta para aquele mistério. Suas mãos tremiam enquanto levantava a tampa, e o que encontrou ali foi mais assustador do que poderia imaginar. Fotos, centenas delas, de crianças que pareciam diferentes, mas com algo em comum: os olhos. Todos tinham o mesmo olhar vazio, como se a dor e o sofrimento tivessem apagado qualquer traço de inocência.
Entre as fotos havia anotações, palavras escritas às pressas, endereços, datas e, no meio de tudo, um nome que fez Neymar sentir o sangue fugir do rosto. Aquele era um segredo grande demais para ser ignorado. A menina se aproximou lentamente, seu olhar fixo nas fotos. Suas mãos pequenas tocaram uma das imagens e um suspiro escapou de seus lábios. Eles também estavam aqui, disse baixinho. Neymar sentiu um nó na garganta. Aquilo não era apenas uma casa abandonada. Era um lugar onde histórias tristes se repetiam. O que tinha acontecido ali? Quem eram as outras crianças? Eu tenho esperança se você acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados. Ele sabia que não poderia mais sair dali sem respostas. Precisava entender o que estava acontecendo, mas o tempo estava contra ele. Os passos no andar de cima ficaram mais rápidos. Alguém estava descendo, alguém que não queria que ele soubesse a verdade. Neymar segurou a mão da menina e a puxou para perto. O bebê ainda dormia em seus braços. O medo tomava conta do ar, mas ele sabia que precisava proteger aquelas crianças. A porta rangeu. Uma sombra apareceu no topo da escada. Neymar sentiu o suor frio escorrer pela nuca. Ele não sabia quem era, mas tinha certeza de uma coisa. Aquela pessoa não estava ali para ajudar. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Ele precisava sair dali. Mas como? A casa era antiga, cheia de passagens escondidas, janelas emperradas, portas que rangiam a cada movimento. Cada decisão errada poderia colocar todos em perigo. Ele olhou ao redor procurando uma saída, mas tudo parecia conspirar contra ele. A menina segurou sua mão com mais força. Seus olhos diziam tudo. Ela sabia algo que ele não sabia. Mas antes que pudesse perguntar, a sombra começou a descer as escadas. Neymar sabia que tinha apenas segundos para decidir o que fazer. E o que acontecesse a seguir poderia mudar tudo. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Neymar sentiu o peito apertar. O peso da responsabilidade sobre aquelas duas crianças era avassalador. O bebê se remexeu em seus braços e a menina não desviava o olhar daquela sombra que agora se movia lentamente em sua direção. Cada degrau rangia sob o peso da pessoa que descia. Cada estalo ecoava no silêncio sufocante da casa. O instinto gritava para correr, mas para onde? A única saída era a porta da frente, e ela estava a poucos metros daquela figura misteriosa. A menina sussurrou algo quase inaudível. Neymar se inclinou para ouvi-la melhor, e o que ela disse fez seu estômago revirar. Se ele nos pegar, nunca mais vamos sair daqui. O tom da sua voz não era de medo comum, era de alguém que já tinha visto o pior. Neymar percebeu que não estava apenas diante de um desconhecido. Estava diante de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo ali. A sombra deu mais um passo. A luz fraca que atravessava a janela revelou um par de botas sujas de lama e uma mão segurando algo. Neymar não conseguia distinguir o que era, mas o formato longo e metálico deixou claro que não era nada bom. O coração batia forte, e ele sabia que não podia esperar para descobrir quem era. Precisava agir, agora. Ele segurou a menina pela mão e a puxou para trás. Precisava encontrar um caminho alternativo. Sua mente trabalhava rápido. O bebê, frágil, em seus braços, e a menina assustada ao seu lado. Ele era a única chance de sobrevivência para os dois. Seus olhos percorreram o ambiente e então ele viu uma porta parcialmente aberta, levando a um cômodo escuro. Sem pensar duas vezes, ele correu para lá. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. O ar ali dentro era denso, carregado de poeira e umidade. Ele ouviu a porta principal ranger mais uma vez. O estranho estava perto, e Neymar sabia que o tempo estava acabando. A menina apontou para um móvel coberto por um pano velho. Ali, ela sussurrou. Neymar rapidamente percebeu que era uma passagem. Ele não sabia para onde levava, mas qualquer lugar era melhor do que ficar ali esperando ser encontrado. Ele tirou o pano com rapidez, revelando uma pequena abertura que parecia levar a um porão ou algo semelhante.
A menina olhou para ele e Neymar fez um sinal para que entrasse primeiro. Ela hesitou, mas entrou. Com o bebê seguro em seus braços, ele a seguiu, abaixando-se para passar pela passagem estreita. Ele fechou a entrada atrás de si, prendendo a respiração enquanto ouvia os passos no cômodo ao lado. O estranho estava ali. Podia ouvir sua respiração pesada. O silêncio era absoluto, mas Neymar sabia que não duraria muito. O tempo todo, seu coração martelava no peito. Quem era aquele homem? O que ele queria? E, acima de tudo, o que tinha acontecido naquela casa? A passagem levava a um túnel estreito, escuro e frio. Neymar tateou as paredes até sentir uma escada. A menina já estava descendo, e ele a seguiu, segurando o bebê com firmeza. A descida parecia interminável. Cada degrau range como um aviso de que qualquer barulho poderia denunciá-los. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor ecoou por toda a casa. Um estrondo, seguido pelo som de algo pesado caindo. Neymar sentiu o coração saltar. O que tinha acontecido? O estranho os havia encontrado? Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A menina puxou seu braço. Precisamos continuar, ela disse. Havia urgência em sua voz, como se já soubesse o que aconteceria se ficassem ali por muito tempo. Neymar respirou fundo e seguiu adiante. Seus pés tocavam o chão úmido e a escuridão ao redor parecia engolir tudo. Mas ele não tinha outra escolha. O túnel se estreitava à medida que avançavam. O ar ficava mais pesado e o silêncio absoluto fazia o medo crescer. A única coisa que o guiava era a fé de que aquilo teria um desfecho, que ele conseguiria salvar aquelas crianças. Mas no fundo, sabia que ainda havia muitas perguntas sem resposta. Quem eram elas? Quem estava atrás delas? E, acima de tudo, o que aquele homem estava tentando esconder? A menina parou de repente. Neymar quase esbarrou nela, mas antes que pudesse perguntar o que aconteceu, ela apontou para frente. Seus olhos estavam arregalados. Havia algo ali, algo que ele não estava preparado para ver. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. O que Neymar encontrou ali foi além de tudo que ele poderia imaginar. A respiração de Neymar ficou presa na garganta. A luz fraca que vinha do teto do túnel revelava o que parecia ser um cômodo subterrâneo. Mas aquilo não era um porão comum. As paredes estavam cobertas de anotações, símbolos estranhos e fotografias envelhecidas. O ar era denso, como se aquele lugar estivesse preso no tempo. A menina parou de andar, agarrando o braço de Neymar com força. Seus olhos estavam arregalados e suas mãos tremiam. No centro da sala havia uma mesa e sobre ela algo que fez o sangue de Neymar gelar. Um berço, mas não um berço normal. Ele era pequeno, coberto por um tecido escuro e cheio de poeira. Ao lado, uma caixa de madeira semi-aberta. Neymar hesitou, mas sabia que precisava ver o que havia ali. Com cuidado, empurrou a tampa da caixa, e o que encontrou fez sua pele arrepiar. Cartas, centenas delas, algumas amareladas pelo tempo, outras mais recentes. Ele pegou uma e abriu. A escrita era tremida, como se tivesse sido feita às pressas. Suas mãos suavam enquanto lia as palavras. Se você encontrar isso, por favor, ajude-nos. Eles nos levaram para cá e nunca mais voltamos. Não confie neles, eles estão sempre observando. Ele engoliu seco. Quem escreveu isso? E quem eram eles? Antes que pudesse reagir, sentiu a menina puxá-lo de novo. A gente precisa sair daqui agora, ela disse, sua voz carregada de desespero. Neymar olhou para o bebê, ainda dormindo em seus braços. Aquele lugar era errado. Algo ali gritava perigo. Ele precisava confiar no instinto e sair o mais rápido possível. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Mas antes que pudesse se mover, um som ecoou pelo túnel. Não eram passos. Era algo mais pesado, mais profundo, como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão. Neymar sentiu o estômago revirar. A menina apertou ainda mais seu braço e o pânico em seus olhos era evidente. O som vinha de trás,
da passagem que eles acabaram de atravessar. Neymar se virou devagar, o coração batendo tão forte que parecia que iria sair do peito. A escuridão do túnel era absoluta, mas ele sabia, alguém estava ali. O bebê se remexeu. Neymar segurou firme e deu um passo para trás. A menina fez o mesmo, mas então um detalhe o fez parar. No chão, perto da entrada do túnel, havia uma corrente enferrujada. Ele não tinha notado antes. Agora que via de perto, percebeu que não era uma corrente qualquer. Ela estava presa ao chão e no final dela, um bracelete pequeno, um bracelete infantil. Ele olhou para a menina. Ela fixava o olhar na corrente, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Eles não deixavam a gente sair, ela sussurrou. Neymar sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo não era apenas uma casa abandonada, era um cativeiro. Escreva Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Neymar sentiu o sangue fugir do rosto. Quem faria isso? Quem manteria crianças ali? Antes que pudesse processar tudo, o som no túnel ficou mais alto. Agora eram passos, passos rápidos. Ele sabia que não podia mais hesitar. Precisava sair dali, agora. A menina olhou ao redor desesperadamente. Tem outra saída, disse ela correndo para o fundo do cômodo. Neymar a seguiu, segurando o bebê com firmeza. O medo era real. O tempo estava se esgotando. Mas ele ainda não sabia o pior. O verdadeiro terror ainda estava por vir. Deixe, eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Neymar correu atrás da menina, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia explodir. O túnel parecia cada vez mais apertado, como se as paredes estivessem se fechando ao redor deles. O bebê se mexia em seus braços e ele podia sentir o calor do pequeno corpo contra o seu. A menina segurava sua mão com força, puxando-o para frente, desesperada para sair daquele lugar. Mas os passos atrás deles estavam cada vez mais próximos. O corredor estreito se abriu em outro cômodo. Dessa vez, o teto era mais alto, e Neymar percebeu que estavam em algum tipo de antiga adega subterrânea. Havia prateleiras de madeira cobertas de poeira, algumas derrubadas e garrafas quebradas pelo chão. Mas o mais estranho era o que estava bem no centro do cômodo, um velho espelho de moldura dourada, manchado pelo tempo. Menina parou, ofegante, olhando para o espelho como se ele fosse a coisa mais aterrorizante do mundo. Neymar não entendeu de imediato, mas então viu seu próprio reflexo. Algo estava errado. No vidro empoeirado, sua imagem parecia distorcida. Mas não era apenas dele. Atrás dele, no reflexo, havia uma figura, uma silhueta escura. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. O suor escorria por sua testa. O que estava acontecendo naquele lugar? A menina pegou sua mão novamente. Não olhe, ela disse, sua voz quase um sussurro. É assim que eles te encontram. Declare, tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Neymar não teve tempo para questionar. Um barulho ensurdecedor ecoou pelo túnel. Algo pesado caiu no chão, e o som de madeira rachando fez seu corpo inteiro estremecer. Eles estavam vindo. A menina apontou para um canto da sala. Havia uma porta pequena, meio escondida entre as prateleiras caídas. Sem pensar duas vezes, Neymar correu até ela e puxou a maçaneta. Trancada. O desespero cresceu dentro dele. Ele tentou novamente, mas a porta não cedia. A menina pegou algo do chão, uma pedra, e entregou para ele. Rápido, ela disse. Com um golpe seco, Neymar quebrou a tranca. A porta rangeu ao abrir, revelando uma passagem estreita, ainda mais escura que o túnel anterior. A menina entrou primeiro. Neymar a seguiu, fechando a porta atrás de si, tentando conter a respiração. Mas não era só o silêncio que pesava no ar. Havia algo ali, algo que ele não conseguia ver, mas podia sentir. Eu tenho esperança, se você acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados. O espaço era tão apertado que Neymar tinha que se abaixar para passar. A menina continuava à frente, guiando o caminho.
O bebê, inquieto em seus braços, começou a se mexer mais. O calor ali era sufocante e o ar parecia carregado de algo invisível, mas pesado. De repente, a menina parou. Neymar quase esbarrou nela. "O que foi?" perguntou, tentando ver algo à frente. Mas então percebeu. O chão acabava ali. Eles estavam em um ponto sem saída. Um buraco enorme se abria diante deles, como se o próprio chão tivesse sido arrancado. Atrás deles, o som da porta sendo forçada. Eles estavam presos. A menina olhou para Neymar, lágrimas nos olhos. "Tem outro jeito", disse, apontando para um buraco na parede. Pequeno demais para ele passar, mas grande o suficiente para ela e o bebê. Neymar sentiu o pânico crescer dentro dele. "E eu?", perguntou, mas a menina já sabia a resposta. Ela estendeu os braços. "Me dá ele", disse, referindo-se ao bebê. "Eu consigo sair, mas você tem que atrasá-los. Escreva: eu confio em Deus, se acredita que o melhor ainda está por vir." O tempo estava acabando. A porta atrás deles rachou. Neymar sentia o coração na garganta. Ele confiava nela. Não tinha escolha. Com cuidado, entregou o bebê para a menina, que entrou no buraco estreito e começou a se arrastar para o outro lado. Ele olhou para trás. A porta estava cedendo. Agora era tarde demais para voltar atrás. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. A porta atrás de Neymar finalmente cedeu. Um estrondo ecoou pelo túnel e a madeira rachada caiu ao chão. Ele sentiu o ar gelado invadir o espaço ao seu redor, como se algo invisível tivesse acabado de atravessar aquela barreira. O coração disparou. Seus olhos fixaram a escuridão à sua frente. Eles estavam ali. A menina, do outro lado do buraco, segurava o bebê com força. Seu olhar estava cheio de medo, mas também de determinação. "Corre!", ela sussurrou. Mas para onde? Ele não tinha saída. O buraco era profundo, impossível de saltar. O túnel atrás dele estava tomado por sombras que se moviam de forma assustadora. Ele sentiu a garganta secar. Um passo, depois outro. Alguém estava se aproximando. Neymar prendeu a respiração. No escuro, uma silhueta apareceu. Era alta, magra, com os ombros curvados e os braços longos demais para um ser humano normal. O silêncio era sufocante. Ele sentia seu corpo congelar. A menina tapou a boca segurando um soluço. Neymar sabia que, se não fizesse algo agora, seria tarde demais. "Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida." Seu olhar percorreu o túnel. Ele precisava de algo, qualquer coisa para ganhar tempo. Foi então que viu, no canto da parede, um pedaço de ferro enferrujado. Sem pensar duas vezes, se abaixou e o agarrou com força. A criatura à sua frente não se moveu. Apenas inclinou a cabeça de um jeito estranho, como se estivesse estudando seus movimentos. O silêncio foi quebrado pelo som de um estalo seco. O bebê se mexeu nos braços da menina. Pequeno, mas suficiente para a criatura reagir. Ela deu um passo à frente e Neymar viu, pela primeira vez, os olhos brilhando no escuro. Não eram humanos. Sua mente gritava para correr, mas não havia para onde fugir. Ele levantou a barra de ferro, segurando-a com as duas mãos. Se fosse o fim, não cairia sem lutar. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. A criatura se aproximou mais. Agora Neymar podia ouvir sua respiração, um som baixo e profundo, como se algo estivesse raspando contra seu peito. Um arrepio percorreu sua espinha. A menina, do outro lado, estava imóvel, segurando o bebê com força. Seus olhos imploravam para ele fazer algo. Mas antes que Neymar pudesse atacar, algo inesperado aconteceu. O túnel começou a tremer. O chão vibrou sob seus pés e poeira caiu do teto. Neymar tropeçou para trás, segurando-se na parede. A criatura também parou, como se estivesse sentindo a mesma coisa. Então, um som ecoou pelas paredes. Não era um barulho comum. Era um choro, não do bebê, mas de outra criança. Neymar sentiu um nó na garganta.
De onde estava vindo aquele som? Ele olhou para os lados, mas não conseguia ver nada além da escuridão e das sombras que se moviam ao seu redor. A criatura hesitou, como se estivesse ouvindo também, mas então, sem aviso, ela desapareceu. Não andou, não correu, sumiu. O silêncio voltou. O ar ficou pesado, carregado de algo que Neymar não conseguia explicar. Ele virou para a menina, que estava pálida, segurando o bebê com força. Eles não querem você, ela sussurrou. Querem ele. Declare amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Neymar sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. O que aquela menina sabia que ele não sabia? O sangue de Neymar gelou. O que ela queria dizer com aquilo? Eles querem ele? Quem eram eles? O bebê, tão pequeno e frágil, agora parecia ser o centro de algo muito maior do que ele imaginava. A menina segurava a criança com ainda mais força, seus olhos arregalados refletindo um medo profundo. O túnel voltou ao silêncio absoluto, mas Neymar sabia que aquilo não significava segurança. As sombras não sumiam. Elas apenas esperavam. Ele respirou fundo, tentando controlar o pânico. A gente precisa sair daqui agora, disse, olhando ao redor. Mas o único caminho seguro era pelo buraco estreito onde a menina já havia passado com o bebê. Neymar olhou para a abertura, pequena demais para ele, grande o suficiente para as sombras passarem também. O chão tremeu novamente. Pequeno, quase imperceptível, mas estava acontecendo. Algo naquele lugar estava se movendo, acordando. Neymar sabia que não tinha muito tempo. A menina olhou para ele, como se já soubesse o que ele estava pensando. Tem outro jeito, ela disse, apontando para um canto escuro do túnel. Ele seguiu o olhar dela e viu o que parecia ser uma escada antiga, meio escondida entre as pedras e a terra úmida. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Sem alternativa, Neymar correu até a escada. Mas quando seu pé tocou o primeiro degrau, o choro voltou. Dessa vez, mais alto, mais próximo. Mas não era do bebê. Ele se virou bruscamente e por um instante jurou ver algo na escuridão do túnel. Pequeno, encolhido, quase imperceptível, mas estava ali. Algo se movia. O choro ficou mais forte, mais desesperado. Neymar sentiu um aperto no peito. Algo naquele som parecia errado. Não era um choro normal, era algo imitando um choro. A menina ofegou. Não olha, ela sussurrou, agarrando o bebê e se afastando mais para dentro da passagem estreita. Neymar sentiu seu corpo inteiro arrepiar. Se ele olhasse, seria tarde demais. Ele se virou para a escada e começou a subir, ignorando o barulho ao seu redor. Mas a cada degrau, o choro ficava mais alto, mais agudo, como se a coisa que produzia aquele som soubesse que ele estava indo embora. E então veio a última coisa que Neymar esperava ouvir. Uma voz baixa, fraca, como um sussurro saindo de dentro das paredes. Neymar, ele congelou. Não era possível. Ele não conhecia ninguém ali. Ninguém sabia que ele estava ali. Como aquela voz sabia seu nome? Ele não queria olhar para trás, mas a curiosidade e o medo queimavam dentro dele. Escreva Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. O túnel ficou frio. O ar parecia mais pesado. O choro parou. A única coisa que restava era o silêncio. Um silêncio tão profundo que Neymar sentia que, se falasse algo, sua própria voz não sairia. Mas então, ele ouviu novamente. Neymar, dessa vez mais perto. A menina segurou o bebê com força. Não olha! Ela gritou. Ele apertou os olhos, forçando seu corpo a continuar subindo a escada. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. A porta no topo estava fechada, mas ele não se importou. Deu um golpe com o ombro e forçou a madeira podre a ceder. Neymar sentiu o calor da luz fraca tocar sua pele. Ele estava fora, mas quando se virou para trás, viu apenas escuridão. A menina e o bebê estavam do lado de fora, seguros, mas algo dentro dele dizia que aquilo ainda não tinha acabado. Declare amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. O ar fora do túnel era diferente. Neymar sentiu o calor do sol fraco tocando sua pele, mas não conseguia relaxar. Seu peito subia e descia rápido, tentando recuperar o fôlego. A menina, ainda segurando o bebê, olhava para ele com um misto de alívio e medo.
Mas Neymar sabia. Aquilo não tinha acabado. Ele olhou para trás. A porta que havia arrombado para sair ainda estava entreaberta, revelando apenas a escuridão do túnel. Nenhum som, nenhuma sombra se movendo, mas o silêncio era ainda pior. O que estava lá dentro não os havia seguido. Pelo menos, não ainda. "Para onde agora?" perguntou Neymar, sua voz saindo rouca. A menina apontou para um caminho estreito no meio da mata, escondido entre árvores e raízes retorcidas. "Se sairmos daqui rápido, talvez eles não consigam nos seguir." Neymar engoliu seco. Ele queria acreditar naquilo, mas algo dentro dele dizia que aquelas coisas nunca precisaram de olhos para enxergar. "Escreva, eu confio em Deus, se acredita que o melhor ainda está por vir." Começaram a correr. O chão era irregular, cheio de pedras soltas e folhas secas. Neymar sentia seus músculos queimarem. O peito doía, mas ele não parava. O bebê, agora desperto, olhava ao redor com aqueles olhos pequenos e inocentes, como se não tivesse ideia do perigo que o cercava. A menina corria na frente sem olhar para trás. Ela parecia conhecer aquele caminho. Isso era bom, mas também significava que já tinha fugido dali antes. Quanto tempo aquela criança passou vivendo nesse pesadelo? "Está longe?" Neymar perguntou, tentando manter a voz firme. "Mais um pouco", respondeu a menina, sem parar de correr. "Mas se ouvirmos alguma coisa, não olhe para trás." Ele sentiu um calafrio subir pela espinha. O aviso dela não era sem motivo. "Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida." Foi então que ele ouviu. Não eram passos, era algo rastejando, lento no começo, como se estivesse provando o solo, sentindo o cheiro deles no ar. Depois, ficou mais rápido, muito mais rápido. Neymar apertou o passo, segurando o bebê com força. A menina também percebeu. "Corre!" gritou. Eles dispararam pelo caminho, galhos cortando seus braços, folhas secas se quebrando sob seus pés. Mas o som atrás deles também crescia, o arrastar na terra, os estalos de galhos se quebrando sem que houvesse vento. E então a voz voltou. Neymar, seu nome dito em um sussurro. Não era uma voz desconhecida, era dele mesmo. Alguém, ou alguma coisa, estava imitando sua própria voz. "Escreva, Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus." O terror tomou conta dele. Sua respiração ficou irregular. Seus pés tropeçaram, mas ele se manteve firme. Eles precisavam continuar. A menina apontou para uma casa no fim da trilha, pequena, de madeira velha, com janelas cobertas por tábuas, mas havia luz dentro. Alguém morava ali. "É ali!" ela gritou. Neymar não pensou duas vezes. Correu com todas as forças, ignorando a dor, ignorando o peso no peito, ignorando o sussurro que agora parecia estar dentro da sua própria cabeça. "Neymar, me dá ele." O bebê. A casa estava a poucos metros. A porta da frente estava aberta. Uma senhora idosa apareceu na entrada, os olhos arregalados ao ver os três correndo. Ela não perguntou nada, apenas segurou a porta aberta e gritou: "Entrem! Agora! Declare amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você." Neymar entrou na casa quase tropeçando, o peito arfando, o suor escorrendo pela testa. A menina veio logo atrás, apertando o bebê contra o peito. A senhora fechou a porta com força, trancando-a com uma trava de ferro que parecia antiga. O silêncio era absoluto. Do lado de fora, o vento soprava. As folhas das árvores se agitavam. Mas Neymar sabia. Não era o vento que estava ali. A velha senhora olhou para ele, seus olhos cansados, carregando uma sabedoria que ele não compreendia. "Vocês chegaram a tempo", disse com a voz baixa. Mas se tivessem demorado mais um pouco, ela não terminou a frase. Apenas se virou e pegou um pequeno pote com água. Ela se aproximou do bebê e molhou a ponta dos dedos, traçando um sinal em sua testa. O bebê se acalmou na mesma hora. Neymar observava tudo, o coração ainda disparado, sem entender o que estava acontecendo. O que era aquilo? Ele finalmente conseguiu perguntar. A velha senhora olhou para a menina, que continuava tremendo. "Você já sabe", disse para ela. Mas ele ainda não. A menina assentiu lentamente, olhou para Neymar e respirou fundo. "Eles pegam as crianças. Sempre foi assim." Neymar franziu a testa. "Quem?" Ela hesitou.
os que vivem na escuridão. Eles nos chamam pelo nome, imitam vozes, tentam enganar, mas só pegam aqueles que olham para trás. Ele sentiu um arrepio profundo, a lembrança da voz o chamando, o som rastejante, o sussurro ecoando na sua cabeça. Ele engoliu seco. Se tivesse olhado para trás. A velha senhora suspirou e foi até a janela. Mas hoje vocês escaparam. Eles não podem entrar aqui. Pelo menos não enquanto tivermos luz. Neymar percebeu pela primeira vez a quantidade de velas espalhadas pela casa. Pequenos reflexos de chama tremulando, afastando as sombras das paredes. A escuridão não podia entrar onde havia luz. Ele olhou para o bebê nos braços da menina. Pequeno, indefeso. Por que ele? A menina percebeu seu olhar. Ele é especial, disse. Por isso queriam ele. Mas agora estamos seguros. Neymar ainda não entendia tudo, mas sabia de uma coisa. Aquela noite mudaria sua vida para sempre. O silêncio lá fora continuava. A escuridão esperava. Mas dentro daquela casa, com a luz das velas iluminando seus rostos, eles estavam a salvo. Pelo menos por enquanto. Escreva amém se acredita que Deus protege aqueles que têm fé.